dessa forma. Nós vamos ler 2 textos. Tudo certo aí, irmão El? Deus abençoe, obrigado. Nós vamos ler Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 14. E eu quero que você já abra a sua Bíblia. E depois de Filipenses 4, a partir do versículo 14, nós estaremos lendo até o 20, versículo 20. Eu vou fechar com Marcos 8,4, você vai entender por quê. Filipenses, Novo Testamento, estou usando a nova versão transformadora. Oh, que bênção, que culto maravilhoso. Aleluia. Meus irmãos, vocês são livres para adorar e glorificar o nome do Senhor, tá? Uma coisa que a gente prega aqui é que as cadeias se quebraram. Jesus já libertou, já quebrou, jogou por terra toda acusação. Nós somos livres. Podemos adorar o nosso Senhor, cultuá-lo com alegria. Ele fez maravilhas por nós na cruz. Então não se intimide, que você tem essa liberdade e ninguém pode impedir você de louvar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Versículo 14. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como também, Filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez, e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Vamos só ler até aqui, depois a gente lê o restante. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, pedimos que o Senhor fale conosco. A minha vontade é que a tua palavra entre nos corações, gere entendimento, e após gerado entendimento, haja fruto, haja a ação, haja a obediência que é decorrente da fé. Pai, eu te agradeço. Onde tiver alguém que precisa da manifestação do teu Espírito, do teu auxílio, que em nome de Jesus Cristo, nesse momento, ela possa receber aquilo que vem do céu em nome do Senhor. Deus, que haja cura nesta casa, que haja renovação, haja alegria, haja fortalecimento espiritual, haja provisão, haja milagres, e que também haja da nossa parte uma adoração sincera e verdadeira, porque é isto que o Senhor quer de nós. Deus, eu te louvo, te agradeço por essas pessoas. Eu peço que aqueles que são cheios do Espírito Santo comecem agora a glorificar a Deus. Aqueles que foram batizados no Espírito Santo não cessem de falar em línguas, o rabaxeiro e canto, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. E nesse momento você pode adorar em línguas, pode agradecer, pode glorificar e bendizer o nome do Senhor. Senhor, nós te bendizemos, tu és bom, tu és tudo. Nós não queremos viver nenhum dia distante da tua presença. Seja sempre bem-vindo, Senhor, no nosso meio. Aonde nós formos, que o Senhor esteja conosco, nos ajudando, e que esse culto continue sendo uma bênção para a glória do teu nome. Fala conosco, que nós queremos te ouvir. É o que nós te pedimos, e aqueles que creem, glorifiquem, aplaudam, louvem, exaltem o nome do Senhor e se assente no seu lugar. Meus irmãos, quando Paulo está escrevendo aos Filipenses, e Filipenses, a igreja em Filipos, é uma igreja que é elogiada pelo seu interesse em contribuir com o reino de Deus. Ela é mencionada como uma igreja exemplo no que diz respeito a não deixar que falte alguma coisa para a obra missionária, para a pregação do Evangelho e para aqueles que são chamados para levar as boas novas. A igreja em Filipos também é conhecida por aquela igreja que respeita, entende de chamado e contribui. A igreja que tratou bem, recebeu, proveu todos aqueles que foram enviados para pregar o Evangelho. Não só aqueles que foram enviados, mas até mesmo
pastores, igrejas foram abençoadas pelas ofertas e contribuições da igreja dos filipenses. Paulo, nesse momento, após dar conselhos magníficos para esta igreja, após ele falar que esta igreja não precisava se preocupar com nada, que esta igreja não precisava andar ansiosa com nada. Por quê? Porque eles haviam recebido o segredo de uma vida de paz, uma vida de tranquilidade em meio às aflições. Paulo, nessa carta, ensina a eles que o segredo de uma vida tranquila, próspera, alegre com Cristo, é que você sempre ore agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, que você sempre lembre, ao pedir alguma coisa em oração, do que Jesus já te deu, porque quando você mistura petições com gratidão, você mantém a porta aberta. E Paulo vai dizer que quando nós oramos agradecendo por tudo que já foi feito, Ele vai enviar a paz que excede todo entendimento para reinar nos nossos corações. Ele vai trazer a paz que excede todo entendimento para reinar em nossas mentes, e Ele vai trazer a paz que excede todo entendimento para reinar em nossos sentimentos. Então é muito importante você ter uma mente que tenha paz, é muito importante você ter um coração que tenha paz. Isto é mencionado aqui para a igreja dos filipenses e todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E Paulo vai dizendo para eles: procurem sempre pensar no que é puro, no que é justo, porque as pessoas andam atribuladas, porque nós somos um ser que nós temos a parte natural e a parte espiritual, a parte da terra e a parte do céu. Só que muitos deixam a parte da terra dominar. Eles ficam presos demais às coisas da terra, eles ficam com seus olhos muito fincados nas coisas que vêm, e esquecem das coisas eternas e começam a perder a fé, a desanimar na fé. Por quê? Porque nenhum crente vai se sustentar na fé olhando para o que ele vê. O que está ao nosso redor e derredor não nos sustenta. O que nos sustenta é a palavra do Deus eterno que habita nos céus. Então nós precisamos olhar mais para as coisas do alto, e olhando para as coisas do alto nós podemos ter pensamentos, como diz Paulo, louváveis, bons, agradáveis, amáveis. Então são essas coisas que devem reinar na nossa mente, meus irmãos. Não fique pensando coisas ruins, não fique pensando nas coisas daqui dessa terra, pense nas coisas do céu, e dessa forma você vai seguir a sua carreira com vitória. Paulo também nos vai falar que ele aprendeu com Deus a superar tudo. Aquele versículo de Filipenses 4,13 que todos nós conhecemos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não está dizendo que o crente pode fazer o que quer, ainda que alguns entendam errado, e parece que essa geração está entendendo errado. Eles acham assim: eu vou pecar porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo sobre uma vida com Deus, aonde seja na luta ou seja na vitória, ele permanece o mesmo com Deus. Seja com o estômago vazio ou com o estômago cheio, ele permanece o mesmo com Deus. Seja no momento de dificuldades, perseguições, ou seja nos momentos de triunfos, ele permanece o mesmo com Deus. E nós temos que aprender essas coisas. Uma vida sólida com Deus nos mostra isso, que quando nós realmente estamos alicerçados em uma comunhão diária com Deus, a prova não nos afasta de Deus, e nem as bênçãos nos afastam de Deus, porque alguns são assim, afastam por causa de lutas, outros porque Deus abençoou demais que esqueceram que eram de Deus. Mas quando você está firme com Cristo, você pode todas as coisas, porque é Ele quem te dá forças. O nosso Deus, Ele não livra Daniel da cova, Ele livra Daniel na cova. Ele não livra Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha, mas Ele livra na fornalha. Então seja nas dificuldades ou nos triunfos, Deus estará sempre com a sua igreja, porque Ele mesmo prometeu: estarei convosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Note que
Depois desse contexto, nós vemos Paulo elogiando uma igreja que contribui, uma igreja que dizima, uma igreja que oferta, uma igreja que se preocupa com as pessoas que pregam o evangelho. Por exemplo, contemporaneizando a mensagem. Pessoas se preocupam com o aluguel da igreja, ou com a prestação da igreja, ou com as contas, ou com a mesa do pastor, do pregador. Será que ele está vestindo bem? Será que ele está comendo bem? Será que está tudo certinho para que o evangelho continue nos abençoando? Porque o evangelho, irmão, abençoa quem crê. O evangelho só não abençoa quem não crê, mas quem crê, o evangelho sempre vai te abençoar. Irmãos, você que é filho, pode ter certeza, Deus é um Deus bom. Para com essa conversa de que Deus está irado comigo. Deus não está irado com seus filhos, não. Deus está irado com o mundo. Deus não está irado com seus filhos. O negócio é que nós, quando somos filhos desobedientes, nós mesmos colhemos do que plantamos. É a lei, mas Deus não tem nada a ver. Deus não está te castigando, pelo contrário, Ele continua bom, maravilhoso, santo, perfeito, fiel, porque Deus é a palavra. As promessas estão de pé sobre todos nós. O negócio é você assumir, é você tomar posse, é você se enquadrar na palavra de Deus, para que ela te abençoe. E aqui ele está agradecendo, ele está mencionando a igreja que é fiel nas questões físicas e materiais. Por quê? Porque a igreja reconhecia que as questões espirituais não estavam em falta. Então, ou seja, há um sacerdócio, há pregadores, há pastores que estão cumprindo bem o seu dever, que estão orando pelas ovelhas, que estão instruindo o caminho certo, que estão discipulando, que estão ministrando, que estão cuidando do rebanho. E agora há um rebanho que, entendendo isso, diz: eu também vou cumprir o meu papel como ovelha, e a parte física, material também da obra não vai faltar. Nós vamos ser prudentes na nossa contribuição, na nossa oferta, na nossa adoração e na nossa intercessão. No versículo 17, Paulo está agradecendo as ofertas e vai dizer assim: não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês, pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. Então, o propósito do reino, o propósito aqui do evangelho, na época de Paulo e para nós hoje, não é que nós queremos a sua oferta, não é que o pastor quer o seu dinheiro, é porque o pastor sabe que o único meio de você ser abençoado, provar de uma colheita, uma bondade, é que você semeie, que você entenda o seu chamado e o seu propósito como cristão. Então Paulo está dizendo: olha, porque eu peço oferta, porque eu agradeço a oferta, porque é a forma de vocês provarem a bondade de Deus. Nós temos muitos versículos, irmãos, e até ensinados aqui, que os avarentos, eles estão debaixo de quê? O que é avareza? É o apego demasiado às coisas materiais. O que é avareza? É o descontentamento em compartilhar. E essas atitudes, esses sentimentos não comungam, não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com a nossa fé. Por quê? Porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós temos o caráter de Jesus em nós, e Jesus era abençoador, aleluia. Jesus era doador, aleluia. Jesus era generoso, glória a Deus. Então, quando nós somos generosos, nós não estamos debaixo de uma maldição. E aí provamos de uma bondade. E eu digo isso, irmãos, eu tenho um ministério, eu não recebo salário, eu não sou assalariado, e eu sei que muitas das coisas que nós fazemos, que os pequenos não podem nos recompensar, o próprio Deus há de recompensar. E o que você fizer por esta obra, que eu como pastor não puder te recompensar, o próprio Deus vai te recompensar. Prosperidade, Paulo está mencionando uma bênção de prosperidade naquela igreja. Por quê? Porque eles tinham um entendimento que prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é saber que não vai me faltar porque eu dei. Prosperidade é uma mentalidade generosa que sabe que a minha confiança não está no dinheiro, mas está no Deus que eu sirvo, está no Deus ao qual eu tenho fé, está no Deus ao qual eu obedeço a sua palavra.
rabastiara sai. E Deus falou comigo aqui, falou: filho, nessas orações de vocês, eu tenho visto a oração sua, da minha filha, da minha serva, e eu estou quebrando aqui o espírito da avareza, o espírito de miséria, o espírito da murrinhagem, do egoísmo, porque eles não vão poder provar o que eu tenho se eles não mudarem os seus pensamentos. E mudando os pensamentos, muda-se a crença. Mudando-se a crença, muda a confissão. Aquele que falava: eu não vou dar porque já tem demais, fala: eu vou dar porque eu fui chamado para isso. Mudando a confissão, muda a atitude. Filipenses é um exemplo de uma igreja que o evangelho achou lugar no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E a palavra no coração dos filipenses prosperou, fluiu a ponto que eles começaram a ser frutíferos, porque Deus nos chamou para sermos frutíferos. É bom vir na campanha, campanha é bênção, a gente faz aqui, eu amo campanha, e é de Deus, desde que você viva princípio. Deus não gosta que você venha na campanha ou venha na família de adoradores receber uma unção, desde que você não respeite os princípios. Mas quando você entende: eu quero, mas eu também sei dar, eu preciso, mas eu também entendo a necessidade do outro, pode ter certeza, irmãos, que o céu já está preparado para derramar uma chuva de bênção sobre a sua vida, porque quem viu isso foi Tiago. Ele disse assim: olha, não é da terra que vem a tua vitória, crente, seja fiel, honra o altar, pratica a palavra, porque é do céu. Se o céu te ver como alguém com fé, se o céu olhar para você e ver você como uma pessoa obediente, ele diz assim: toda dádiva, todo dom perfeito, ou em outras traduções, todo presente desce do alto, direto do Pai das luzes. E o termo grego nos fala, não é de conta-gota não. Quando ele fala de descer do céu, é como chuva de torrente. Quando ele fala descer, é constantemente. Ou seja, Tiago está dizendo: quem tem fé, quem cuida da minha obra, quem pensa na necessidade dos meus ministros, eu vou derramar tanta bênção como chuva, 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 bênção, 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 e eles verão a minha bondade. Araçu, cai, chorabás. É muito bom aprender a se desprender, irmãos, é libertador. Assim como perdoar é libertador, desprender também é libertador. Porque o que um mínimo recurso fará nas nossas mãos? Nada. Mas o que um recurso aplicado no lugar certo pode fazer? Meu Deus. Eita, orache. Irmão, Deus está falando aqui. Eu não sei quem está pegando, mas Ele está dando chave assim, ó. Se pegou, vai contemplar a vitória. Vira o entendimento aí. Vira o entendimento. Para que você prove essa bondade, porque nós não queremos o seu dinheiro. Nós queremos que você prove que o Evangelho é verdadeiro. Prove que a lei da semeadura é real. E ele vai dizer assim: no momento tenho tudo que preciso, e mais, minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. E esse mesmo Deus, olha só, que cuida de mim, lhes suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. E ele fecha: por que tudo isso? Agora toda a glória seja a Deus, nosso Pai, para todo sempre. Amém. Quando nós entendemos de generosidade, de propósito, de princípio, o texto está dizendo que o nome de Deus é glorificado. Você acha que o nome de Deus vai ser glorificado quando nós retemos?
quando nós seguramos a mão, quando a obra está privada e você está privado de bênçãos pela desobediência, o país missionário. Você nunca ouviu falar sobre a Indonésia, sobre a Coreia do Sul? Pesquisas dizem que cristãos investem mais em Coca-Cola e McDonald's do que na obra de Deus. E eu não posso dizer que as maldições vão ser quebradas porque eu ordeno. Eu não posso, a bispa não pode isso, porque a maior profecia é a palavra de Deus. Quando você crê na palavra de Deus, o que é crer na palavra de Deus? Vou te explicar, é agir conforme. Pastor, como eu sei se eu creio na palavra de Deus? Você age conforme a palavra ou contra a palavra? Qual é a brecha na sua vida? Qual é a área que a sua carne ainda resiste a obedecer? Então você não tem fé. Pastor, na hora que pede oferta eu fujo, na hora que fala da meta eu fujo, na hora que fala de dízimo eu fujo. Então você não tem fé, porque você não age de acordo. E olha que dízimo você não dá, porque dízimo não é seu, não é meu, dízimo se devolve. Você acha porque Deus chama aquele que não dá o dízimo de ladrão? Você acha que se o dízimo fosse seu, Deus ia te chamar de ladrão? Tem sentido? Mas vem cá, Débora, vem cá, por favor. Olha porque Deus fala, você e a nação toda, vocês me roubam. Aonde? Nos dízimos, nas ofertas. Por quê? Isso aqui é o dízimo, tá? A Débora é Deus, um exemplo aqui. Eu sou cristão. Deus não vai pedir de volta nada que não seja Ele que te deu. E quando Deus te dá coisa, Ele quer que você aprenda o que é dele e o que é seu. Mas as pessoas acham que tudo que Deus deu na mão delas é delas. Foi o erro de Adão. Deus falou assim, ó, essa árvore aqui é minha, tu pode comer tudo que é fruto, mas essa não, dízimo. O que Adão fez? Pegou o que era de Deus para ele, e a consequência veio, e a maldição entrou no mundo. Então Deus está me dando aqui algo, e aí o que eu tenho que fazer com o que é de Deus? Devolvo. Aí quando você não devolve, Deus fala, me roubou. Aí você pode fazer jejum, pode ir para monte, pode pedir oração para profeta. Esses profetas aí de Baal, que fica orando por gente que não vive princípio, não tem Deus não, meu filho. Porque se ele tivesse, a primeira coisa que ele ia fazer é assim, vai te converter e vai ser fiel. Aí Deus fala, ô ladrão, você está debaixo de maldição, você está roubando, roubar é pecado, sabe? Mas quando você entende, isso aqui não é meu, igual a igreja de Filipenses, isso aqui é do altar, isso é do ministro do evangelho, isso é da IPMA, e isso é meu. Aí você começa a viver o processo de multiplicação, o processo de bênção e crescimento na sua vida. Você entra na igreja de um jeito, ao passar do tempo as coisas vão mudando e você vai crescendo em todas as áreas. E isso, obrigado, pode voltar, é para a glória de Deus. E para fechar o texto, que eu falei que ia ser breve, Marcos 8. Quem lembra da palavra aqui no domingo passado sobre Jesus, o pão? Eu preguei que Jesus é o verdadeiro pão que você tem que buscar em primeiro lugar, acima do pão da terra. Mas hoje Deus mandou trazer uma mensagem aqui em Marcos 8,4, quando os discípulos vão falar com Jesus. Jesus está perguntando sobre a multidão que está com fome, e eles vão responder, de onde? Da onde? Ou seja, os discípulos disseram, como conseguiremos comida suficiente? Nas outras versões, de onde encontraremos pão para satisfazê-los nesse deserto? E hoje eu vim pregar o outro pão, que é o pão da terra, que quando nós temos Jesus, isto é, crer em Jesus e praticar os ensinamentos de Jesus, o pão da terra é multiplicado. Deus me falou, filho, o mundo está passando pelo deserto, o Brasil está passando pelo deserto.
as coisas estão se estreitando e se apertando, porque sou eu querendo falar com as nações. Mas diga para os meus filhos, diga para aqueles que me amam, aqueles que têm aliança com o altar, aqueles que são fiéis, aqueles que tapam as brechas e andam na palavra: eu vou multiplicar pão no deserto em 2025. O mundo está dizendo, as coisas estão aumentando, o índice de desemprego está aumentando, a violência está aumentando, a saúde pública está um caos, mas eu estou dizendo para os meus filhos e para a minha igreja: nesse deserto eu vou multiplicar o pão, eu vou abençoar, eu vou prosperar, eu vou mandar recurso. Não, está fraco, meu irmão. Olha para alguém do seu lado e diga para ele: nesse deserto que você está passando, fala, olha para ele e diga: nesse deserto que você está passando, não vai faltar pão. Diga: e Deus vai multiplicar o que você colocou nas mãos dele. Receba, estou quebrando o poder do inimigo, o jugo do adversário, e estou trazendo grande provisão sobre esta igreja. Tchachúria, Baichu, Ceará, Tuli, Aronte, Masquinasui. E eu estou fechando aqui. Você entendeu porque o texto de Filipenses e a correlação com a multiplicação dos pães? O que foi multiplicado? O que você guardou na sua mão? Ou o que foi entregue? Ai, meu Deus! Jesus não multiplicou nada que não foi entregue a Ele. Eu sou pentecostal, eu estou aqui para dar um terrarabachaia. Eita glória, aleluia! Entendeu porque Filipenses provou uma bondade sobrenatural? Porque quando você coloca na obra, você coloca nas mãos de Jesus. Colocou nas mãos de Jesus, colocou no lugar certo. No deserto não vai padecer. As pessoas vão dizer: o que vai ser da sua vida nesse deserto? O que vai ser dos seus filhos nesse deserto? O que vai ser desse casamento nesse deserto? O que vai ser do seu ministério nesse deserto? O que vai ser da IPMA nesse deserto? Jesus vai dizer: eu vou multiplicar o pão que vocês colocaram na minha mão sobre vocês, e ninguém vai passar necessidade. Se coloque de pé adorando o Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui hoje com uma responsabilidade. Obrigado.